Recentemente nós fizemos uma lista e catalogamos todos os personagens de nível de ameaça demônio que apareceram em toda a trajetória do anime e do mangá de One Punch Man. Incluímos até mesmo os OVAs e capítulos extras. Bom, não foi uma tarefa fácil, mas ainda assim pensamos, por que parar por aí? Fizemos um vídeo sobre os monstros de nível Deus, fizemos um vídeo sobre os monstros de nível Dragão e fizemos um vídeo sobre os monstros de nível Demônio. E então, optamos por ir até o fim e mostrar a vocês também todos os monstros de nível ameaça Tigre e Lobo, que mesmo não sendo tão relevantes ou participativos, ainda assim estão ali presentes na história, alguns até possuindo objetivos e funções específicas, além de poderes e habilidades únicas. E nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os monstros de nível de ameaça Tigre que já apareceram em One Punch Man. Vamos falar sobre as suas características e capacidades que fomos capazes de ver no decorrer da história. Mas antes, já vai deixando seu ultra like no vídeo e se inscrevendo no canal agora mesmo, para você ficar por dentro de todo vídeo novo dessa série incrível. Ah, e também para você evitar ser atacado por um monstro de nível Tigre, já que tem boatos por aí de que esses monstros estão atacando todo mundo que não é inscrito aqui no Ultra Nerd, e quem não deixou like no vídeo também. E não vai pensando que eles são moleza não, viu? Você vai ver só, vem comigo. Para começar, vamos entender o que representam os monstros de nível Tigre. Bom, basicamente eles são ameaças que colocam em risco a vida de um grande número de pessoas, mas não chegam a causar risco a uma cidade inteira, como acontece com os monstros de nível Demônio. Com base na escala comparativa oficial, para derrotar uma ameaça de nível Tigre, são necessários ou 5 heróis da classe B ou apenas um herói da classe A. Então, bora conhecer todos os seres misteriosos de nível Tigre que já apareceram em One Punch Man. Crablands. Crablant era um caranguejo gigante que possuía um corpo humanoide e pernas musculosas de humano, além de vestir uma cueca branca e nada mais. Ele já foi humano, basicamente um homem que comeu caranguejo demais e acabou se transformando em um monstro caranguejo. Por ter características de um caranguejo, automaticamente seu corpo era bastante duro e resistente, bem como ele conseguia usar suas garras como forma de ataque. Os olhos de Crablant proporcionavam a ele um grande campo de visão, porém eles eram ligados diretamente aos seus órgãos internos, sendo eles sua principal fraqueza. O monstro era bastante forte e conseguia facilmente quebrar concreto com seus socos, como quando ele errou seu golpe no Saitama e acabou criando um buraco no chão com as suas garras. O Crablant se orgulhava de seu belo corpo e se tornava muito agressivo quando alguém o profanava, e vemos isso quando ele ficou obcecado em matar uma criança apenas por ela ter desenhado mamilos no seu corpo. Mas ele acabou sendo derrotado por um antigo Saitama, que ainda não tinha os seus poderes e simplesmente tentou salvar aquela criança. Frogman. Frogman, ou Homem-Sapo, foi um mutante artificial criado pelo Dr. Genos na Casa da Evolução, uma organização criada com o intuito de alcançar a perfeição humana através da evolução artificial. O Frogman era um sapo humanoide, que planejava executar toda a humanidade utilizando uma pequena espada da qual ele possuía muito orgulho. Ele fazia parte do esquadrão enviado para capturar o Saitama. Nada se sabe sobre as habilidades de Frogman devido à sua rápida derrota por Saitama e eventual morte nas mãos do Rei Fera, mas como ele foi classificado como uma ameaça de nível Tigre, podemos supor que ele era um perigo para a vida de um grande número de pessoas. E, dada sua escolha de armas, Frogman provavelmente tinha alguma habilidade em esgrima. Kamakuri. Kamakuri é outro mutante artificial criado pelo Dr. Genos na Casa da Evolução, sendo uma versão avançada de um louva-a-Deus. Ele também faz parte do esquadrão enviado para capturar o Saitama. Segundo Frogman, Kamakuri era um dos membros mais fortes da Casa da Evolução, apesar de ser uma ameaça de nível Tigre. Mas infelizmente, também não conseguimos ver a escala do seu poder, já que ele foi rapidamente derrotado. Ele já chega quebrando o teto do apartamento do Saitama e causando a maior confusão, o que deixa o protagonista extremamente irritado, que instantaneamente mata o mutante com apenas um soco. O coitado não conseguiu nem mesmo terminar de se apresentar, mas pelo menos vimos que ele é capaz de facilmente quebrar paredes de concreto. Sluggerous. Sluggerous, ou Preguiçoso, foi outro mutante artificial criado pelo Dr. Genos, que possuía características de uma lesma, e em geral, uma aparência bem estranha e peculiar, típico desses monstros de baixa categoria. Mas ele não era somente uma lesma humanoide, ele era na verdade uma lesma telepata, que inclusive foi capaz de sentir quando Kamakuri foi morto pelo Saitama. Embora toda a extensão de suas habilidades nunca tenha sido revelada, Sluggerous foi classificado como uma ameaça de nível Tigre. E então, ele com certeza representava uma ameaça para a vida de muitas pessoas.
Ele também acaba sendo morto por um dos ataques frenéticos do Rei Fera, que estava tentando acertar o Saitama. Ground Dragon. Esse é outro mutante artificial criado pelo Dr. Genos e enviado para capturar o Saitama. Ground Dragon, ou Dragão Terrestre, é simplesmente uma toupeira evoluída. Por possuir grandes garras, Ground Dragon era capaz de cavar e se locomover no subsolo em alta velocidade, fazendo jus ao que seria uma verdadeira toupeira mutante. Ele usa essa habilidade de locomoção no subterrâneo para fugir dos seus inimigos, ou mesmo para imobilizar as suas vítimas, ao puxar seus corpos para debaixo da terra, assim como ele fez com Saitama, deixando apenas a sua cabeça de fora. Inclusive, ufa, agora sim, terminamos de falar sobre os monstros de nível tigre que foram mandados para capturar o Saitama. Sério, eu tava achando que não iam acabar mais. Combo Infinity. Combo Infinity é um monstro que foi encontrado na Cidade Z. Ele é basicamente um ser humanoide rodeado por Combo, que é uma espécie de alga marinha com ótimas capacidades nutritivas, bastante usada em pratos asiáticos. Inclusive, parando pra pensar, será que ele se tornou um monstro da mesma forma que o Crablandt, aquele monstro caranguejo lá do início? Se Crablandt ficou daquela forma por ter comido caranguejo demais, o que nos impede de acreditar que Combo Infinity ficou assim por ter comido kombu demais? Enfim, deixo a reflexão aqui. Esse monstro possui uma personalidade sinistra, gostando bastante de lutar e se referindo a si mesmo com o pronome nós. O monstro também foi à Cidade Z por pura diversão, ao ter ouvido rumores acerca de uma criatura bastante poderosa que existia no perímetro da cidade. Ao não encontrar a criatura misteriosa em lugar nenhum, Combo Infinity simplesmente resolve se passar por essa criatura. Quanto às suas habilidades, Combo Infinity é capaz de manipular suas algas marinhas, usando elas tanto para ataque quanto para defesa. E essas algas eram fortes e resistentes como o aço, facilmente bloqueando ataques e ferindo oponentes como se fossem lâminas. Combo Infinity, mesmo sendo de nível tigre, conseguiu enfrentar e derrotar dois heróis de classe A, o Golden Ball e o Spring Mustacho, enfrentando os dois heróis ao mesmo tempo, provando ter mais força do que muitos outros monstros de seu nível, muitos outros mesmo. Através de sua batalha com os heróis, vemos também sua alta velocidade de reação, bem como sua grande durabilidade, como mencionado anteriormente. Porém, no final, Saitama aparece caminhando com uma sacola de compras na direção do monstro, e ao mesmo tempo lembrando ter esquecido de comprar combo. E momentos depois vemos Saitama em seu apartamento cozinhando algas marinhas, e mais tarde, Combo Infinity aparece chorando com um meio tentáculo de alga remanescente em sua cabeça. Personification of a Light Pull Cord. Você conhece Shadowboxing? É basicamente um treino onde a pessoa dá golpes no ar em um oponente imaginário, algo utilizado principalmente para preparar os músculos antes da pessoa iniciar um treino mais exigente, como um aquecimento. E o que isso tem a ver com o monstro? Bom, esse monstro em específico surgiu de uma maneira muito, mas muito peculiar. Sabe aquelas luzes em que você precisa puxar uma cordinha para ligar e desligar ela? Pois é, uma pessoa realizou Shadowboxing em uma cordinha dessas de maneira constante, até que essa pessoa se transformou. Também conhecido como encarnação da corda de luz, o monstro tem a aparência de um homem careca bem grande e musculoso, com marcas em sua cabeça que parecem veias saltando. Ele afirmava ser de nível Deus, sendo também bastante sádico, dizendo que simplesmente socar carros e construções não era o suficiente para satisfazê-lo, e que ele precisava fazer isso com um ser humano. O monstro utiliza o boxe como forma principal de ataque, combinando sua força com a sua velocidade para realizar uma série de socos destrutivos, que são fortes o suficiente para destruir um carro. A personificação de corda de luz foi um dos primeiros monstros de nível tigre, que realmente demonstrou ser forte e que até conseguiu acertar o Saitama. Ele foi capaz de mandar o protagonista voando e fazê-lo atravessar um caminhão, e em seguida, parcialmente uma parede de concreto. É claro que o Saitama ainda estava no meio do seu treinamento, mas mesmo assim, é um feito considerável. Earn-Eel. Earn-Eel era uma criatura humanoide com a aparência de uma enguia. Ele pertencia ao grupo do Rei do Mar Profundo em sua invasão à superfície lá no início do anime. Após a invasão ter sido impedida pelos membros da Associação de Heróis, Earn-Eel conseguiu escapar e se esconder. O monstro criou um esconderijo em uma casa abandonada em um campo. Porém, em certo momento da história, alguns detentos fugitivos da prisão Smelly Lead se esconderam na casa também, justamente quando o monstro marinho estava fora. Caso você não saiba ou não se lembre, essa prisão é onde estão presos os piores criminosos da Terra, sendo lá o local para onde o Sonic da velocidade do som foi enviado, além de ser a prisão do Puri Puri Prisoner. Quando Earn-Eel retornou à casa abandonada, ele decidiu comer os detentos fugitivos por invadirem o seu esconderijo, mas foi impedido por Puri Puri Prisoner, que facilmente o derrotou. Porém, ainda assim, o monstro se reergueu, não aceitando ser derrotado por um pervertido, mas de qualquer forma, ele acabou morrendo pelas mãos do herói. DeLorean.
DeLorean é um monstro quadrúpede gigante com dentes e garras afiadas. Ele tinha um corpo que lembrava um réptil, possuindo fileiras de espinhos em suas costas. Ele aparece em um capítulo extra do volume 5 do mangá de One Punch Man, chamado O Que Não Pode Ser Comprado. O corpo de DeLorean aparentemente secretava um tipo de ácido, que se entrasse em contato com o corpo de alguém, seria como se a pessoa presenciasse o inferno. Quanto ao seu fim, sequer vemos sua morte. Vemos somente Saitama casualmente escolhendo um refrigerante de uma máquina e o cadáver do monstro atrás do protagonista, com um grande buraco na cabeça. Three-Eyed Ghost. O fantasma de 3 olhos é uma criatura composta pelas emoções negativas da classe trabalhista. Seu rosto não possui nada além de 2 olhos e uma boca, e seu corpo é completamente preto e possui 4 braços, 2 pernas e 2 chifres. Ele juntou as emoções negativas dos trabalhadores, chegando a crescer e se tornar 11 vezes maior do que um ser humano comum. Ele possui um ódio por corporações e constantemente ataca prédios de serviço que contêm escritórios. Ele também é capaz de lançar um veneno que atordoa as pessoas e faz com que elas planejem o seu próprio suicídio. Esse monstro aparece em um capítulo extra do volume 6 do mangá de One Punch Man, um episódio sobre um homem que está tentando se suicidar de cima de um prédio, e Saitama que está no mesmo local tentando comer seu almoço. O homem tenta se matar pois ele foi demitido e sua esposa e filhos o abandonaram. No fim, esse homem acaba escorregando acidentalmente, mas é salvo pelo Saitama. Na verdade, ele não queria saltar, e sim que alguém se importasse de verdade com ele. Após isso, o fantasma de 3 olhos aparece desgovernadamente, destruindo vários prédios e veículos enquanto anda pela rua, e Saitama se prepara para lutar, assim encerrando o capítulo. Octopus Clawman. Esse é o monstro que atacou o herói de classe S King lá no passado, quando ele ainda não era considerado um herói e não passava de um cidadão comum. E inclusive foi esse monstro que deu de presente a cicatriz que o herói carrega em seu rosto. O monstro é praticamente uma bola rosa que possui um rosto humanoide no centro, junto de vários tentáculos embaixo de seu corpo que o movimentam, e que também possuem garras em suas extremidades. Vemos um flashback onde Octopus Clawman, ou Homem-Garra Octopus, está causando uma grande confusão em uma cidade, e é nessa cena que vemos o Saitama do passado, que ainda possuía cabelo, enfrentando esse monstro. O Homem-Garra Octopus consegue até mesmo ferir Saitama com suas garras, mas o protagonista já estava em uma fase avançada de seu treinamento e conseguiu derrotar o monstro Octopus rapidamente. Destrochloridian. Destrochloridian é um pequeno monstro de pele manchada com 2 antenas em sua cabeça. Ele aparece na Associação de Heróis para entregar uma mensagem de Gyoro no início do arco da Associação de Monstros. Sua habilidade especial é o controle mental parasitário. Ele praticamente se infiltra no cérebro humano e controla seus alvos como um hospedeiro, diferente da Super S, que precisa simplesmente chicotear o seu oponente. O monstro também consegue transformar suas mãos em brocas afiadas, que são usadas principalmente para perfurar e criar uma abertura no corpo do hospedeiro por onde ele entra para controlá-lo. Ele também é bastante veloz devido ao seu tamanho. Quando o corpo de seu hospedeiro foi arremessado à parede por Super Alloy Darkshine, ele se moveu tão rápido que ninguém foi capaz de vê-lo sair do corpo do hospedeiro. O monstro inclusive tenta se infiltrar no corpo do herói, mas falha miseravelmente devido à sua pele impenetrável. Darkshine então acaba matando o monstro como se fosse um inseto. Electric Catfish Man. Em português, Homem Peixe Gato Elétrico, o monstro é praticamente um grande peixe-gato com pernas e braços humanos bem musculosos. Diferente de outros monstros da Associação dos Monstros, ele demonstra compreensão acerca dos limites de sua força. Além disso, ele também é bem menos arrogante do que os outros monstros, dando sempre a maior parte dos créditos de suas vitórias a Gyoro e suas decisões. Fica meio que subentendido que o Homem Peixe-Gato Elétrico possui uma relação de casamento com o monstro fêmea Mycoplasma, sempre demonstrando bastante respeito e preocupação com a segurança dela. Mesmo sendo apenas um monstro de nível tigre, ele apresentou risco a um grandioso número de pessoas, bem como conseguiu derrotar um herói de classe A com o apoio de sua suposta esposa, Mycoplasma. O Homem Peixe-Gato possui a habilidade de gerar e manipular eletricidade, além de ser capaz de cavar e se locomover por baixo do solo em alta velocidade. Ele também conseguiu aguentar diversos golpes do herói de classe A, Lightning Genji, exibindo alta durabilidade e reflexos por ter conseguido acompanhar o herói em combate. O monstro ataca combinando combate corpo a corpo com eletricidade, e consegue também mudar seu corpo para um estado que o cobre com um tipo de armadura, aumentando drasticamente a sua defesa. A última vez em que ele é visto é quando ele é engolido, junto de outros monstros, por Bakuma, e depois é cuspido de volta quando o monstro é derrotado, prometendo fugir com o Mycoplasma da Associação de Monstros. Mycoplasma.
Mycoplasma é praticamente uma Maiko, que na cultura japonesa são aprendizes de geisha, uma classe de mulheres japonesas treinadas em estilos de arte performática tradicionais, para entreter por meio da conversação, música e dança em festas tradicionais. Porém, essa aqui de alguma forma é um monstro, mas ainda assim, sua personalidade é diferente da maioria dos outros monstros, já que ela demonstrava ser calma e compreendia o fato de que existiam seres mais poderosos do que ela no mundo. Ela foi capaz de derrotar Lightning Genji, um herói de classe A, com a ajuda do Homem-Peixe-Gato, e também possuía a habilidade de manipular eletricidade, bem como ser imune a ela também. Mycoplasma normalmente toma uma posição mais ligada ao suporte na batalha. Ela fica posicionada sempre mais distante e controlando a área de combate com seus raios, que são disparados quando ela bate em um de seus tambores Tomoe. Ela depende do Homem-Peixe-Gato para realizar a maior parte do dano em si, e acaba também utilizando a sua eletricidade para aprimorar e fortalecer os ataques do seu marido. Fighting Bullfrog. Em português, touro-sapo lutador, o monstro é literalmente o que o nome sugere, uma mistura de um sapo e um touro com dentes e chifres bem afiados. Ele surgiu de repente do chão, declarando seu desejo de devorar humanos. Ele não aparece por muito tempo, mas vemos que ele era forte o suficiente para cavar e se locomover dentro do subterrâneo e através de concreto. Ele foi presumivelmente derrotado por Snack, o herói de rank 37 da classe A. Marshal Gorilla. O Marechal Gorila é um monstro macaco que usa uma vestimenta militar e usa equipamentos do mesmo gênero para o combate, sendo bastante confiante em suas habilidades. Ele é um monstro que se mostrou ser bem arrogante, chegando ao ponto de exigir que a associação de heróis aumentasse o seu nível de ameaça. Ele conseguiu derrotar Heavy Kong, um herói de classe A, mas ainda assim não teve chance contra o Gorila blindado, que possui um nível de calamidade demônio e que derrotou o Marechal Gorila com um único golpe. Isso indica que o Marechal está acima da média de força dos monstros de nível tigre, mas ainda assim não chega a ser forte o suficiente para ser considerado um nível demônio. Sua forma de ataque principal se baseia no uso de sua faca tática para combate corpo a corpo. A questão é que essa faca quebrou justamente quando ele tentou atacar o gorila blindado, que possui um corpo extremamente durável. Sludge Jellyfish. Antes de qualquer coisa, já vou afirmar aqui que esse monstro é um daqueles chatos de matar. É aquele monstro que você precisa mais de cabeça do que dos braços para derrotar. Esse em específico só morreu mesmo pois de todas as pessoas que ele tinha para enfrentar, ele bateu de frente justamente com o Child Emperor, um herói de classe S que carrega uma mochila de escola que possui literalmente um arsenal tecnológico dentro. Sludge Jellyfish, ou Água Viva de Lodo, é uma gosma de lodo que consegue não somente mudar a forma do seu corpo à vontade, como também consegue passar através de praticamente qualquer coisa que tiver uma brecha, já que seu corpo é composto por líquidos. Ele também possuía capacidades regenerativas, naturalmente devido à sua forma de lama ou lodo, seja o que for. Essa característica permitia que seu corpo absorvesse qualquer tipo de líquido, bem como golpes físicos e gases tóxicos. Sua forma básica de ataque é o combate corpo a corpo, porém da sua maneira. Ou seja, ele usa o corpo para restringir o seu oponente ou se arremessar contra ele. O Child Emperor enfrenta o monstro, e inicialmente sua tentativa de esmagar a água viva de lodo não funciona, tampouco seu gás venenoso, levando a criança a pensar fora da caixa e simplesmente fazer a gosma absorver óleo para queimá-la depois. E isso acaba funcionando, pondo o monstro completamente em chamas, mas depois descobrimos que ele acabou sobrevivendo, quando ele reaparece na batalha do Imperador Criança contra a água natural maligna. Entretanto, os líquidos que compõem seu corpo são completamente absorvidos pela água natural maligna, deixando a água viva de lodo completamente seca e incapaz de se recuperar de seus ferimentos, sendo eliminada permanentemente. Withered Sprout. Também conhecido como broto murcho, ele era uma versão humanoide de um broto de feijão, que apareceu em um capítulo extra do volume 15 do mangá. Ele possuía braços e pernas finas, bem como um corpo bastante magro, com uma aparência fraca em geral. A verdade é que o broto murcho apenas fingia ser fraco, agindo de maneira tímida e medrosa para enganar os heróis e fazê-los pensarem que poderiam facilmente derrotá-lo. Mas sua verdadeira personalidade é mostrada quando ele usa ataques surpresa para derrotar e matar os heróis desavisados. Ele basicamente finge ser um monstro patético e covarde para pegar os heróis de surpresa. O broto murcho possui um toque frio extremamente potente, com o qual ele consegue facilmente congelar objetos e seres, usando essa técnica em seus ataques surpresa. Com essa habilidade, ele congelou os Surly Brothers, um trio de heróis de classe A, B e C sem dificuldades. E vale ressaltar também que sua habilidade não se limita a pessoas e objetos específicos, já que toda a área também acaba ficando coberta de gelo. O monstro é classificado como nível tigre pela Associação de Monstros, porém, quando ele derrotou os Surly Brothers, os heróis estimaram que o monstro tinha na verdade nível dragão.
Sendo isso verdade ou não, não sabemos. Ele claramente foi classificado como tigre por causa de toda sua atuação de ser fraco e vulnerável, portanto, ele deve sim ter um nível maior. Porém, a estimativa feita pelos Surly Brothers provavelmente está errada, já que até mesmo o nível demônio pode causar dificuldade para herói de classe alta. Falar que ele é nível dragão talvez seja um exagero. O Broto Murcho acaba enfrentando Saitama e até consegue congelar o protagonista, mas ele facilmente sai de dentro do gelo e dá um socão no monstro. Black Roast. Black Roast, ou Assado Negro, é um monstro humanoide que possui uma xícara de café como cabeça e veste uma camisa preta escrito Eu Amo Café. Ele aparece em um capítulo extra do volume 15 do mangá de One Punch Man. Sua habilidade especial é o seu hálito cafeinado, ou seja, seu hálito expele cafeína que impede as pessoas de dormirem. Ele foi confrontado por heróis de classe A e facilmente derrotado por um único golpe do herói de rank 35R. Master Joe. Master Joe era um monstro membro da Associação de Monstros, que possuía o tamanho de um homem comum e se vestia como um humano. Usando shorts pretos, sapatos esportivos e um agasalho com capuz, Master Joe é um personagem um tanto quanto interessante, tendo sido inserido na obra por meio de um redraw, ou seja, ele é praticamente recente. Ele possui um buraco de fechadura no centro do seu rosto, bem como carrega várias chaves consigo em sua cintura, parecendo assim um chaveiro. Quando seu grupo foi atacado pelos discípulos do Atomic Samurai e o esquadrão particular de Narinki, ele foge da luta, já que ele não possuía técnicas de combate. Só que a sua função, na verdade, era muito maior do que simplesmente lutar, e vemos isso quando ele desesperadamente corre em direção a uma grande porta metálica blindada, na parede que se encontra no fim do corredor. Para abrir essa porta, ele utiliza uma grande chave, sendo provavelmente a única chave capaz de destrancar aquela porta gigantesca. Vemos depois que o que tem por trás daquela porta é na verdade uma sala segura, onde no fim dela existe um enorme tanque de água selado. Esse é o tanque de água no qual a água natural maligna foi mantida presa devido à sua instabilidade. Master Joe, em seus últimos momentos de vida, empurra uma alavanca que libera o executivo de nível dragão por meio de grandes tubos de água, deixando à solta um dos monstros mais perigosos já vistos na obra inteira, o executivo mais terrível. E Master Joe acaba morrendo por uma das piranhas que habitam nesse monstro. O povo do subterrâneo. O povo do subterrâneo se autoproclama como os verdadeiros habitantes da Terra, e são governados pelo Subterranean King, vivendo abaixo da crosta terrestre. Eles cresceram exponencialmente em números e resolveram dominar a superfície. Ao menos no sonho do Saitama, pois a verdade é que eles não são tão numerosos assim no mundo real, mas acabam sendo uma figura bastante misteriosa na história de One Punch Man. No arco da Associação de Monstros, enquanto o Homem-Fênix luta contra o Imperador Criança, ambos caem em uma espécie de abismo ou túmulo, que está cheio de cadáveres do povo subterrâneo, e eu estou falando de montes de corpos. Mais tarde na história, descobrimos que eles originalmente viviam no que é agora conhecido como o quartel-general da Associação de Monstros. Porém, aparentemente, quando seu líder foi derrotado pelo Saitama lá no início do anime, após aquele sonho maluco, a união deles se tornou frágil e eventualmente quebrou, resultando na extinção do povo subterrâneo por meio de uma guerra civil. Algum tempo depois desses acontecimentos, a Associação dos Monstros tomou o lar do povo do subterrâneo, e muito provavelmente houve um conflito entre ambos, tendo a associação massacrado totalmente esse clã. A princesa monstro Super S chega a comentar que fez com que os subterrâneos restantes lutassem uns contra os outros, até que não restassem mais ninguém. Na enciclopédia de One Punch Man, é deixado bem claro que o povo do subterrâneo possui um nível de ameaça tigre, mas no fim, não sabemos quase nada sobre eles. E aí, o que achou? Esses foram os monstros de nível tigre que apareceram em toda a obra de One Punch Man até esse exato momento. A verdade é que os monstros da classe tigre de fato não são seres poderosos em geral, mas ainda assim conseguem nos fazer rever esses conceitos quando aparecem alguns que peitam heróis de classe cada vez mais altas. Qual foi seu monstro favorito ou o mais assustador de nível tigre? Fala aí nos comentários pra gente. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo desse tipo, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você chega nos vídeos novos mais rápido que o Saitama tentando salvar o salmão que caiu do prédio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!